Shalom, amados, como vão vocês? Eu vim trazer mais uma vez uma meditação sobre a Escritura e eu queria ler para você um texto, está lá no livro de Yochanan, de João, no capítulo 10. Nós vamos ler um pequeno trecho. Se você quiser, você pode acompanhar conosco o livro de João, capítulo 10. Em verdade, lhes digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama, pelo nome. E ele as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas que lhe pertencem, ele vai na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, pelo contrário, eles fugirão dele, porque a voz do estranho não lhes é familiar. Yahushua contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Eu queria falar sobre algo que tem sido muito comentado e muito falado até nas redes sociais e através de alguns vídeos que eu tenho visto. Algumas pessoas têm me procurado falando que aqueles que estão em Yahushua estão saindo e ficando por aí sem igreja, vagando, e alguns até acabaram se tornando ateus. Eu queria deixar bem claro aqui essa questão de quando se fala sobre o verdadeiro pastor. Você, meu amigo pastor, talvez você que não é pastor, líder, ou você que simplesmente está congregando em algum lugar, talvez você já tenha lido esse texto no qual o Salvador diz que ele é o bom pastor e não há outro, como ele, porque as ovelhas conhecem a voz dele, conhecem a ele, e ele diz mais que ele dá a vida pelas ovelhas. Eu vou ler aqui a continuação do texto, que diz assim, o versículo 7 do capítulo 10 de João, na tua tradução, Yochanan. Então Yahushua tornou-lhes a dizer, em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará seguro. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas possam ter vida em sentido plano. Então, meus amados, aqui de maneira nenhuma está falando que Yahushua veio tirar as pessoas para que elas fiquem por aí perambulando, não é só dependendo de internet, só dependendo dos outros. Pelo contrário, Yahushua, ele mesmo é a porta deste aprisco, e ele diz que as ovelhas, ao ouvirem a sua voz, elas vão sair, pastar, e elas podem entrar e sair com segurança, porque ele verdadeiramente é o pastor real, de forma plena das ovelhas. O versículo 11 diz assim, parágrafo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas, e o mercenário foge porque trabalha somente por dinheiro. E por isso ele não se importa com o que acontece com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, meus queridos, Yahushua é o bom pastor. Esse negócio de nós dizermos para ele que quem está em Yahushua não tem mais líder, não precisa que ninguém ensine, não precisa que ninguém fale nada. Realmente o Espírito do Eterno irá nos instruir. Mas não é dessa maneira que as pessoas têm ensinado, porque verdadeiramente este próprio Espírito do Eterno, ele chama alguns para líderes, ele chama alguns para coordenarem tudo isso que o Eterno vem fazendo na vida das pessoas. E sistema religioso, meu amado, sistema religioso é um conjunto de ideologias, de regras,
tá? Que vão possibilitar o domínio de uma minoria sobre uma maioria que não conhece determinada verdade sobre aquele assunto ou sobre aquela situação. Tá? Então, o sistema religioso é o que? É o dízimo que a palavra não ensina dessa maneira, é o templo feito por mãos humanas, é a denominação, né? A placa colocada por mãos humanas, até o CNPJ humano, tá? Que para você receber uma cesta básica, para você que é pastor ou é líder receber a ajuda de alguém, quando alguém te ajuda, alguém da tua família, um irmão teu te ajuda, te dá algum valor, você não precisa ir lá e abrir um CNPJ para receber valor ou para receber uma cesta básica. Agora, quando você vai mexer com o dinheiro a grosso modo, como alguns têm feito, aí sim é preciso, porque você vai ter que prestar conta à Receita Federal o porquê você está dizendo que aquilo é para sustento de um templo, dito templo, morada de Deus, e que na verdade você está vivendo daquilo, quando a Escritura ensina ao contrário, tá? Que aqueles que pregam o Evangelho, que ministram o Evangelho, que vivam do Evangelho. Por que não abençoar aqueles que cuidam de nós? Por que não abençoar aqueles que zelam, que gastam o seu tempo esquadrinhando as Escrituras para trazer para nós a verdade sobre elas, tá? É claro, nós precisamos expressar o nosso amor ao irmão que nós vemos, que nós conhecemos, porque a Escritura nos diz que se nós não procedermos assim, quanto mais a Yahweh, o Criador, que nós não estamos vendo. Tá? Então quero deixar claro aqui, amados, cuidado, tá? Porque esse negócio de sair do aprisco, quem sai do aprisco em Yahushua sai, pasta, encontra a pastagem, e à noite, quando os perigos vêm, quando chega a hora de retornar, Yahushua é a própria porta, você entra, e a porta se fecha, tá? E só o porteiro a pode abrir, que é o Espírito do Eterno, e você repousa seguro. Então cuidado, o aprisco não é sistema religioso, tá? E sair do aprisco e ficar perambulando por aí, não é estar em Yahushua, não. Eu não estou falando de religião, estou falando que o Espírito do Eterno tem levantado líderes para zelar, para cuidar da tua vida, para ministrar a tua vida, ou você vai ficar dependendo só de internet. Ah, como é que vai ser expressado o amor? E as pessoas que não sabem ler? E as pessoas que não conhecem a Escritura, que não tiveram ainda a oportunidade de que ninguém lesse para eles, de que ninguém explicasse? Lembra do eunuco de Candace? Quando ele lia o profeta Isaías, e ele disse, como eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E ali foi explicado a ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Porque se você veio para Yahushua e você está perambulando por aí de historinha em historinha, de informação em informação, quero dizer para você, procure um grupo, reúna-se na sua casa, reúna-se numa garagem, reúna-se num lugar, não vai abrir CNPJ não. Não vai abrir igreja aí não, porque igreja só existe a igreja santa, imaculada, a noiva do Cordeiro. Tá? O corpo de Yahushua, ele mesmo, tá? Foi quem estabeleceu isso. Essa obra não pode ser feita por mãos humanas. Mas vá falar da verdade, vá ministrar essa verdade, vá propagar o caminho, verdade e vida que é Yahushua, e você vai ver mais pessoas vão se achegar. E talvez se você estiver aí sozinho na tua cidade, as pessoas vão se achegar e você vai começar a se reunir. Tá? E a Escritura é clara. Quando você abre lá em Hebreus, tá? No livro de Hebreus, que fala muito sobre essa questão de sair para fora do judaísmo, de sair para fora do arraial, no capítulo 10, versículo 25, vai falar para que nós não deixemos de nos reunir. Nós não podemos deixar de congregar. Quando nós nos reunimos, um edifica o outro. E é onde nós temos a oportunidade de pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então a gente não pode deixar isso de maneira nenhuma. Nós não precisamos praticar de forma judaizante como as igrejas têm feito, que hoje você encontra a réplica da arca, você encontra a menorá, você encontra sacrifício disso, sacrifício daquilo. Então, estão judaizando cada vez mais, porque essas religiões são todas, não é, pautadas aí pelo judaísmo. Mas o próprio livro de Hebreus, ele vai falar para que nós saiamos fora
saiamos fora do arraial, fora dos muros da cidade onde Yahushua foi crucificado, tá? Para que nós possamos ir até ele e suportar a sua vergonha, o seu vitupério, aquilo que esteve sobre ele, pelo fato de não fazer parte de uma religião, pelo fato de não se enquadrar em um grupo que só visava o seu bem próprio, que só visava o dinheiro, que só visava o crescimento próprio e o assenhoramento das multidões. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que condenaram o Mashiach. Então nós precisamos tomar cuidado, amados. Cuidado, tá? Porque não é isso não. Quer dizer, o povo todo que está por aí perambulando sem congregar em lugar nenhum, agora eu estou em Yahushua. Tá? Então nós não estamos chamando ninguém para fazer isso, nós também não estamos fazendo isso. Tá? Nós nos reunimos semanalmente, temos as nossas reuniões, nós temos as nossas reuniões de oração, nós temos o nosso tempo de estudo da palavra, nós temos o nosso tempo de visitação, né, dos irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá? Outra coisa com relação à imersão. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque a gente não tem nenhuma obrigatoriedade, mas o exemplo do próprio Yahushua, o exemplo dos próprios apóstolos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que para nós é exemplo, porque a Escritura diz, olha, segui o exemplo destes que têm presidido vocês, desses que têm cuidado de vocês, da vida de vocês. Tá? Então, você, meu amigo que é pastor, você que é líder, você que é membro, tá? Quando a gente fala sobre Yahushua, sobre sair do sistema religioso, a gente não está dizendo que ninguém vai deixar de se reunir. A gente não está dizendo que ninguém vai deixar de congregar, mas sim vai congregar sobre, tá, o nome de Yahushua, tá? Sobre o nome da salvação do Eterno. Bom, porque este nome sim te dá a condição de trazer a essência da pessoa dele, tá? Então você descortina tudo isso que tem sido pregado aí, de mentira, de prosperidade, de teologia, você traz para a simplicidade, tá, de um pai amoroso, de um criador amoroso, que envia a sua salvação de forma humana para sofrer, morrer por mim e por você lá no Calvário. E assim nós alcançarmos também, tá? Nós alcançarmos a realidade eterna e verdadeira de sermos feitos filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Bom, então cuidado com esse vento que passa de lá para cá e que você vai ouvindo aqui, ouvindo ali, quando vê você não tem comunhão com ninguém. Isso pode te derrubar, isso pode deixar você de fora do grande avivamento que está acontecendo nesses dias. Muito cuidado, tá? E você que deseja sair desta prática mundana, tá? Desta prática judaizante, religiosa que tem acontecido aí, tá? Você pode tranquilamente, tá bom, crer no nome de Yahushua e o Espírito do Eterno vai preparar pessoas capacitadas e que tenham o amor dele verdadeiramente no seu coração para cuidar e zelar da tua vida, mas olhando para você como igual. Verdadeiramente mandamentos para que ame o seu próximo como você mesmo, tá bom? De maneira genuína. Então fique tranquilo, porque o que nós estamos aqui vivendo e o que nós estamos propondo é aquilo que o Salvador propôs. Viver de maneira plena um reino que já está dentro de nós. Tá bom? Shalom a todos, um forte abraço, até a próxima.